A paz do Senhor para todos os nossos irmãos, professores, professoras, alunos e demais superintendentes da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos dando início a mais uma pré-aula que tem oferecimento de Professores em Cristo EBD. Nós estamos estudando, neste terceiro trimestre de 2016, o tema: o desafio da evangelização, obedecendo ao ID do Senhor Jesus, de levar as boas novas a toda criatura. E o comentarista desse terceiro trimestre é o pastor Cláudio Honor de Andrade. Nós vamos estudar hoje, meus irmãos, a lição de número 9, que traz o título A Evangelização das Crianças. O nosso textuário se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 18, e versículo 14, que nos diz assim: assim também não é a vontade de vosso Pai, que estais nos céus, que um desses pequeninos se perca. A nossa verdade prática, a evangelização das crianças é urgente, porque delas dependem o presente e o futuro do reino de Deus. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 18, que vai do versículo 2 até o 6, e também no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 10, do versículo 13 até o 16. Nós não vamos discorrer dessa leitura bíblica em classe. Você que sempre me acompanha, sempre está acostumado, nós fazemos uma leitura bíblica em classe, mas vamos falar de pontos importantes que estão inseridos nesta leitura bíblica em classe. Você que está me assistindo por esse canal dos Professores em Cristo EBD, você pode estar acompanhando depois, justamente no tópico 2, onde nós vamos falar um pouco de pontos importantes que estão aqui colocados na leitura bíblica em classe para o nosso estudo de hoje. E o objetivo geral do nosso estudo de hoje, meus queridos irmãos, nos diz assim: perceber que a evangelização das crianças é necessária e urgente. É necessária e urgente evangelizar as crianças. Esse é o objetivo geral da nossa lição de hoje. E o ponto central diz assim para nós: a evangelização das crianças é urgente, pois Deus almeja a salvação delas. E dentro do nosso estudo aqui, nós temos 3 tópicos. Vamos escorrer de cada tópico, vamos falar desses pontos também importantes desses tópicos, vamos trazer algo a mais também para que você, meu irmão, e para que você, minha irmã que está me assistindo, você possa anotar esses pontos que nós vamos aqui passar para os irmãos, para que você possa levar isso de sala de aula e para que você possa incrementar o seu estudo no domingo na Escola Bíblica Dominical. Primeiro tópico diz assim: conscientizar de que a criança é pecadora e pode perder-se. Então nós vamos conscientizar, vamos aprender também, vamos ter a consciência de que a criança ela é pecadora e pode se perder. De que forma ela pode se perder? Então vamos falar nesse primeiro tópico. Tópico 2. Saber que a criança crê e pode ser salva. Vamos entender também aqui que a criança ela crê e pode ser salva. E deve ser salva. Podemos até aumentar aqui este ponto. Pode e deve ser salva. Ponto 3, ou melhor dizendo, tópico 3. Mostrar como evangelizar as crianças. Como se iniciou o início da evangelização às crianças. Como lá em 1780, mais precisamente, nós vamos falar durante a lição, como foi evangelizadas as crianças, Depois, como foi evangelizado em 1924, que deu a EBF, Nós conhecemos que a Escola Bíblica de Férias para as Crianças, quem teve essa ideia, como foi dado o início da evangelização para as crianças e como nós também temos que fazer em nossas igrejas atuais. A nossa introdução desta lição diz assim: ao ordenar a pregação do Evangelho a toda criatura, Jesus referia-se também às crianças, toda a humanidade, todas as crianças estão inseridas, Ele jamais as deixaria de fora, pois a vontade do Pai é que nenhuma delas se perca,
mas que todas se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, conforme 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Vamos, em nossa ação evangelística, empregar todos os nossos recursos para conduzir as criancinhas a Cristo. Quanto mais cedo elas forem evangelizadas, maior será a sua chance de escapar dos perigos físicos, morais e espirituais que as rodeiam. A evangelização dos pequeninos é mais do que prioritária, é urgentíssima. A introdução diz bem claramente para nós que Jesus, ele não dispensa as crianças. Jesus veio para salvar toda a humanidade. E nós temos que evangelizar as crianças porque Jesus nos deu este mandamento. Ele faz aqui depois, vamos fazer uma interpretação teológica a respeito da nossa leitura bíblica em classe, que o que Jesus quer nos ensinar, ensina para nós a respeito desses evangelhos aqui de Mateus e de Marcos, a respeito das crianças. Nós sabemos que o nosso ministério hoje, ele está um pouco, podemos dizer assim, meus irmãos, aqui está uma crítica do professor Jefferson aqui, que nós não estamos observando mais culto com as crianças como antigamente tinha. Poucas igrejas têm culto com as crianças. As crianças precisam buscar a salvação. As crianças precisam estar inseridas no reino do Senhor. Você não vê mais um culto para as crianças, se dão mais em fazer cultos para os adultos, para as festividades dentro da igreja, mas as crianças ficam de lado. Não podemos esquecer que Jesus amava muito as crianças e ama as crianças ainda. Ele almeja que as crianças não venham se perder, porque uma criança que é evangelizada, que é discipulada, que você na sua casa, pai de filhos, pais cristãos, melhor dizendo, que levam seus filhos para a casa do Senhor, levam para a escola dominical, enfim, leva na quarta, leva na sexta, leva no domingo, leva em cultos no sábado, no Santa Ceia. Não é simplesmente você levar o seu filho para a igreja, mas você tem que evangelizar ele também, discipular ele, ensinar ele o caminho que ele deve seguir. Você tem que ser um exemplo também dentro da sua casa, ensinando as crianças, os seus filhos, que estão pequenos, que vão crescer, mas essa semente do Evangelho vai ficar plantada em seu coração. E você tem que entender isso. Jesus não lança ninguém fora. As crianças têm que participar do reino de Cristo. Crianças inocentes, vamos falar aqui do momento da inocência, que até então não conhece entre o bem e o mal, não distingue entre o bem e o mal, mas conhece. Depois de um determinado tempo, já começa a ter um experimento entre o bem e o mal, se vão ser salvos, como que nós devemos fazer para que essas crianças não venham se perder, porque é mandamento do Senhor. Jesus deixou claro para nós que nós temos que ensinar, evangelizar, discipular as crianças. E a evangelização das crianças se faz muito notório e muito importante, como o comentarista deixou bem claro aqui para nós. É urgentíssima, porque através das crianças que nós evangelizamos hoje, tanto fora da igreja como dentro da igreja, elas vão ser futuros pastores, futuros missionários ou missionárias, futuros líderes de igrejas no Brasil ou fora do Brasil, vão aprender o Evangelho de Cristo e vão dar continuidade no ministério. Quantas e quantas crianças começaram aprendendo com seus pais e deram sequência, porque a semente ficou plantada em seu coração, a semente do Evangelho. É importante esse ponto, meus irmãos. Nós vamos falar aqui de pontos importantíssimos que dizem a respeito da evangelização para com as crianças. Então temos aqui, no primeiro tópico, a criança é pecadora e pode perder-se?
Enquanto a criança não entra pela porta da salvação, a sua condição diante de Deus em nada difere da posição de um pecador adulto. Então, quando ela não entra para a porta da salvação, ela não tem nenhuma diferença entre um pecador adulto. Nós vamos falar aqui. Ou seja, a criança, o primeiro ponto aqui diz, a criança é nascida em pecado. Ou seja, a criança herdou o pecado original. Ela é pecadora. Então se faz entender, depois da queda de Adão, todos nós somos pecadores. Não tem algumas religiões que uma criança falece, essa criança é enterrada num caixão branco, né? Como nós vimos aí em algumas religiões que fazem isso, considerando que uma criança é anjo. Criança não é anjo. Criança é um ser como nós, seres humanos, carne e osso, e é pecadora. Temos que entender isso. Mas depois vamos falar aqui um ponto muito interessante, em Romanos 5,12, que todos nós temos condição de pecadores. Todos nós estamos na condição de pecadores. Então temos que entender isso. Mas ela pode se perder também. Então todos os seres humanos vêm ao mundo na condição de pecadores. Romanos 5,12. Davi reconhece isso no seu Salmo 51,5. Até o comentarista diz para nós que diz assim, que eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Olha o conhecimento. Então a criança, ela nasce pecadora. Ela nasce pecadora. A alma da criança está em perigo. Aí o Senhor Jesus aqui dá um mandamento muito importante para nós. Que Jesus falou claramente acerca da salvação das crianças, conforme o Evangelho, segundo escreveu Mateus, no capítulo 18, e versículo 14, onde temos uma concordância bíblica a respeito dessa salvação da criança. Então Jesus falou claramente sobre a salvação das crianças. 18, versículo 14, que diz assim para nós: assim também não é vontade de vosso Pai, que estais nos céus, que um desses pequeninos se perca. Então não é a vontade do Pai que nenhum desses pequeninos se perca. Deus que está nos céus. Aí temos aqui a questão da inocência. Até o comentarista deixa aqui que muito bem interessante você entender isso. E muitas pessoas têm uma dificuldade de entender isso aqui, no meio cristão. A criança não tem o pecado experimental. Porque ela não tem, ela é criança, bebê ainda, nova, recém-nascido, ela não tem, mas ela é pecadora. Ou seja, mesmo ela sendo portadora do pecado original, nós dizemos que a criança está na idade da inocência. Então ela não distinguiu ainda entre o bem e o mal. Então ela não teve um experimento, uma experiência entre o bem e o mal. Mas ela nasceu pecadora. Então aí nós contamos como o tempo da ignorância, conforme Atos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30, da parte A. Isso faz entender. E quando ela passa a entender, meus irmãos, e distinguir entre o bem e o mal, aí ela não se torna mais inocente. Conforme Atos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30, da parte B. Então ela já começa a entender o que é o bem e o mal. Já começa a distinguir entre o bem e o mal. Então ela já não se torna uma pessoa com um conhecimento adulto, que sabe distinguir entre o bem e o mal. E pode se perder. E se não se cuidar, pode se perder. E nós, como pais, como as pessoas que pregamos o Evangelho, pessoas que ensinamos o Evangelho, temos que tomar muito cuidado e ficar muito prestativos em relação às crianças que nos rodeiam. Temos que evangelizar essas crianças, para que não venham se perder, porque é o mandamento do Senhor, para que elas não venham entrar para os caminhos tortuosos, caminhos fora dos preceitos do Senhor. No ponto 2, temos a criança pode crer e ser salva? A Bíblia comprova que a criança pode arrepender-se de seus pecados, crer em Jesus, recebê-lo pela fé e ser salva. Então a criança ela pode reconhecer ainda, uma criança de 13, 14 anos, reconhecer que ela é uma pecadora, reconhecer os seus pecados e ser salva. Pode ser salva e deve ser salva. Isso faz entender. Então os pequeninos creem em Cristo. Apesar da pouca idade de uma criança,
isso não torna, né, ela torna um crente em Cristo, se torna um crente em Cristo, ou seja, ela crê em Jesus, conforme Mateus 18:2, quando Jesus diz aqui, e Jesus chamando uma criança pôs no meio deles. Mateus 18:6, mas qualquer que escandalizar um desses pequeninos que crê em mim, melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço um nó de azênia e se submergisse na profundeza do mar. E Marcos capítulo 9, versículo 36, fala também das crianças, né, que creem em Jesus Cristo e são salvas. Marcos, Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 9, e versículo 36, temos aqui, e lançando mão de um menino, pô-lo no meio deles, e tomando os seus braços, disse-lhes. Aí o 37 diz, qualquer que receber um desses meninos, né, em meu nome, a mim me recebe, e qualquer que a mim receber, recebe não a mim, mas ao que me enviou. Então quem recebe uma criança, aí temos o exemplo da humildade, recebe o Senhor Jesus, quem enviou. Cuida dessa criança, não escandaliza. Conforme aqui, meus irmãos, deixei aqui um ponto importante para que nós possamos aqui voltar ao entendimento para nós, justamente aqui no tópico 2, justamente no primeiro ponto, que quando Jesus diz no Evangelho segundo Mateus, capítulo 18, versículo 6, quando nós temos ali um ponto muito importante ali, que pendurasse ao pescoço um nó de azênia. Então, segundo o que está escrito ali, meus irmãos, o que Jesus está dizendo ali? Olha que ponto interessante, que se faz notório, você que está me assistindo por esse canal de Professores em Cristo BD, você possa notar. Segundo está escrito aqui, que quem arruinar espiritualmente, meus irmãos, olha que ponto importante, uma criança ou um crente sincero incorrerá em maior ira de Cristo. Então, meus irmãos, é isso que Jesus está dizendo aqui nesse ponto. Primeiro ponto, pastores, professores, especialmente os pais, devem prestar atenção especial a esta palavra de Cristo. E é responsabilidade dos pais instruir seus filhos no caminho de Deus, conforme Lucas capítulo 1, 17, Efésios 6, 14, 1 Timóteo 4, 16, Deuteronômio 6, do 1 ao 9. E protegê-los da influência do mundo de Satanás. É responsabilidade dos pais proteger os seus filhos do mundo de Satanás. Conforme Tito 1, 10, 11 e 12, primeiro epístola de João, capítulo 2, versículo 15 e 17. O segundo ponto, meus irmãos, pais cristãos, aqui para você que é pai cristão, que tem seus filhos na igreja, pais cristãos não devem permitir que seus filhos sejam influenciados, né, por colegas ímpios. Os pais devem tomar cuidado com os passatempos que eles permitem em casa e fora de casa, para seus filhos, e também não descuidar do que se passa com os filhos. Quanto à educação na escola pública, é o que nós estamos vendo aí, né? Esse governo querendo implantar da educação contrária aos nossos preceitos bíblicos, e querendo ensinar, querendo empurrar a goela abaixo. Sempre perguntar para o teu filho, filho, o que você aprendeu? Filho, o que você está aprendendo na escola? Como é que está o andamento da escola? O que sempre está participando de reunião, sempre está junto do seu filho, acompanhando o seu filho, né? Que faz parte que você está evangelizando o teu filho. Você está evangelizando a criança. Dependendo do tipo, os meios de entretenimento semeiam um mundanismo na mente e no coração dos seus filhos. Se não tomar conta dos seus filhos, se não tomar conta dessas crianças, se você não evangelizar essas crianças, né, o mundanismo se filtra na mente dos nossos filhos. Conforme temos relatos, confirmações aqui bíblicas, que nos dizem em Salmos 101, 3, Efésios 6 e 4, Gálatas 3, 21, são as concordâncias bíblicas que falam a respeito disso. Em Marcos, no capítulo 10, o Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 10, versículo 3 a 16, temos ali o reino de Deus. Ele fala do reino de Deus que as abençoou as crianças. Então Marcos emprega o termo reino de Deus, ao passo que Mateus também, você encontrará no Evangelho de Mateus, você vai encontrar também
a mesma designação da palavra, o mesmo entendimento da palavra, melhor dizendo, reino dos céus. O significado é o mesmo, Mateus 4,17, como Marcos 1,15, Mateus 5,3, como Lucas 6,20 e Mateus 11,11. Em Marcos 10,15, que está também inserido aqui na nossa leitura bíblica em classe, quando ele diz: em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, aí o símbolo de humildade, né? De maneira nenhuma entrará nele. Ou seja, como uma criança, receber o reino de Deus como criança significa recebê-lo de maneira tão singela, humilde, confiante e sincera, que nós voltamos contra o pecado e aceitamos Cristo como nosso Senhor e Salvador. Assim também com as crianças, meus irmãos. E Deus como nosso Pai Celestial, conforme Mateus 18,3. Em Marcos 10,16, e as abençoou. Aí ele diz aqui: tomando-as nos seus braços, e impondo-lhes as mãos, as abençoou. As crianças. Então Cristo se interessa profundamente pela salvação das crianças e pelo seu crescimento espiritual. Os pais cristãos devem empregar todos os meios da graça ao seu alcance para levar seus filhos a Cristo, porque Ele anseia recebê-los, amá-los e abençoá-los, conforme o versículo 13 e até o 16 do Evangelho segundo escreveu Marcos. Meus irmãos, é muito importante a educação das crianças, é muito importante os pais terem total conhecimento do que o seu filho está aprendendo na escola, estar prestando atenção no seu filho, porque não basta só você levar o seu filho para a escola e não acompanhá-lo na escola. Ele faz parte também da evangelização, porque está inserido nesse contexto. Prestar atenção para o seu filho está aprendendo. Também, meus irmãos, não basta você só levar o teu filho na igreja, como eu falei aqui no começo, para que ele não venha se perder, levar para a igreja quarta, sexta e sábado, Santa Ceia, ou o culto que tiver, e você não ensinar o teu filho o caminho que deve seguir. Não basta só você levar ele, você tem que ensinar, você tem que discipular ele, ensinar para que eles venham se afastar dos coleguinhas ímpios, dizer para ele que o caminho de Cristo é o caminho da salvação, ensinar para ele que o que os amiguinhos fazem, porque pais não conhecem a verdade, não é dessa forma, que até uma criança pode evangelizar outra criança também, porque você está ensinando o teu filho o caminho que deve seguir. Muito importante esses pontos, meus irmãos. É muito importante porque são o futuro da igreja do Senhor na terra. Aí temos aqui as crianças das cartas bíblicas. O exemplo que Paulo dá ao final da carta da igreja de Éfeso, ele recomenda aos filhos que sejam obedientes aos pais. Então uma criança evangelizada, uma criança que tem um conhecimento da palavra, ela se torna uma criança obediente, tanto aos pais como à palavra de Deus. Faz isso importante mencionar esses pontos. Outras crianças na Bíblia, exemplo de Timóteo, 2 Timóteo 3,15, tornou-se útil para o reino de Deus, em Atos dos Apóstolos 16:1-4:2, 2 Timóteo 3:14-17. Quem não conhece a história de Timóteo, como pastor obediente, Paulo já bateu o olho nele, já trouxe ele para o reino de Cristo, porque a sua avó e sua mãe ensinavam-lhe as Escrituras Sagradas, ensinando ele o caminho que devia seguir. No Antigo Testamento tem Miriam, irmã de Moisés, Samuel. Interessante que a história de Samuel até então estava com sacerdote ali, mas até então ele ainda não conhecia o Senhor, foi conhecer depois do chamado, o Levi, que estava com Levi. Então ele tinha ainda, teve um conhecimento depois, quando teve um conhecimento, teve uma experiência com Deus. E temos aqui a escrava de Naamã, conforme 2 Reis 5, 2 e 3, onde temos essas crianças aí do Antigo Testamento. No tópico 3, temos aqui como evangelizar as crianças. Nesse tópico aqui, meus irmãos, temos aqui 4 pontos. Vamos falar desses pontos aqui, muito importante também.
que a revista nos dá essa condição. Quando diz aqui, a escola dominical da alfabetização evangelizadora, né? Temos aqui escola bíblica de férias e evangelização infantil personalizada. Então o comentarista deixa aqui um ponto muito interessante. Quando ele diz que a escola dominical, como foi fundada? Interessante que a escola dominical foi fundada justamente para as crianças. A escola dominical começou para evangelizar as crianças, para tirar as crianças da rua, conforme foi fundada pelo inglês Robert Hanks em 1780, que foi o objetivo inicial da escola dominical, que iniciou ali, tirou as crianças que estavam na rua, alfabetizando as crianças, ensinando as crianças. E depois o tópico do segundo ponto diz a alfabetização evangelizadora. Então ele deu continuidade. A ideia dele era evangelizar as crianças, trazer o conhecimento da matemática, da língua deles, né, da geografia, né, de todas as matérias que tinham, mas também inserir também no ensinamento da palavra de Deus. E a escola bíblica de férias, né, uma mulher se preocupava com as crianças que no período de férias ficavam pelas ruas, ela começou a ensinar. Né? Em Nova York, a irmã Elisa começou a ensinar em junho de 1898. Então reuniu as crianças e ensinava-lhes, né, a Bíblia Sagrada. Então aqueles meninos de 7 a 14 anos tomaram um novo rumo em suas vidas, porque a semente ali ficou plantada. E no Brasil, demos início à EBF, Escola Bíblica de Férias para as Crianças, realizada em 1924, no Colégio Americano Batista em Vitória, no Espírito Santo. Na evangelização das crianças, nós temos que utilizar a EBF. As crianças, essa EBF é tão importante, meus irmãos, da Escola Bíblica de Férias, que você não evangeliza só, você não faz com que as crianças da sua igreja participem, mas os coleguinhas dos seus filhos venham participar também. Você está evangelizando, você está trabalhando com as crianças também. Vamos falar da PEC. Quem não ouviu falar da PEC? Que trabalha com as crianças de forma maravilhosa, os missionários que trabalham com as crianças de forma esplendorosa, meus irmãos. Temos visto isso, temos muitos colegas que nós conhecemos que trabalham com essas crianças, um trabalho missionário, maravilhoso. Temos que orar por esses irmãos, para eles deveriam não parar com esse trabalho belíssimo que fazem para a evangelização das crianças, justamente na EBF. Né? Aí também temos aqui a evangelização infantil personalizada. Como nós devemos fazer uma evangelização personalizada para as crianças, né? Cada criança deve ser conhecida por seu nome, né? Dar mais alegria para essa criança, trazer festividade para essas crianças, né? De fora, de dentro da sua igreja. Isso se faz uma evangelização personalizada, diferenciada do que geralmente nós costumamos ver. Você, professor, e você, professor das crianças, tem que fazer. E a conclusão da nossa lição. Quando se ganha uma criança para Jesus, conquista-se uma vida toda de realizações para o reino de Deus. Então, por que esperar? Vamos investir mais na evangelização infantil. Para isso, os professores da educação infantil precisam ser preparados e equipados com o que há de melhor nesta área. Treine professores no momento tão difícil como que atravessamos. Não podemos deixar as crianças em poder de uma cultura anticristã, pecaminosa e contrária à moral e bons costumes. Salve os pequeninos do inferno. Jesus também morreu por eles. Meus irmãos, é muito sério e é muito interessante você evangelizar as crianças, porque elas fazem parte de uma igreja futura, meus irmãos. Então, nós temos que evangelizar as crianças. Jesus nos ensina, é mandamento do Senhor, de nós evangelizarmos as crianças. Nós trazemos as crianças para o reino de Cristo, ensiná-las, discipulá-las, ensinar o caminho que elas devem seguir, plantar essa semente do Evangelho em seus corações, para que elas não venham se perder no caminho, não venham se desviar do caminho do Senhor. É muito importante, meus irmãos, a evangelização das crianças, e temos visto que alguns ministérios não se dão tanta importância a essas crianças. As crianças estão sendo deixadas de lado.
não podemos esquecer que não devemos, meus irmãos, fazer isso, deixar um culto ou outro culto e não deixar um culto para as crianças, não realizar um culto para as crianças. Faz entender, crianças precisam fazer parte da igreja, dos trabalhos da igreja, não só na época de pai, de mãe, enfim, festas comemorativas que a igreja comemora, em que as crianças são chamadas. Não! EBF, como nós falamos, escola bíblica de férias, temos que fazer. Teve férias das crianças metade do ano, teve férias das crianças metade do final do ano, tem que ser feito. Faz importante, faz que as crianças venham sentir alegria, sentir também, meus irmãos, podemos dizer aqui, importantes para a igreja que elas estão indo. Porque tem crianças que não têm muita vontade de ir para a igreja porque os trabalhos que lá realizam não são tão agradáveis para as crianças. Que sejam agradáveis, como nós falamos aqui, uma evangelização personalizada, mas uma evangelização desafiadora também. Quantas vezes temos visto que irmãs, principalmente as irmãs, têm feito um trabalho maravilhoso de pegar e encher uma perua cheia de crianças, crianças que nunca foram para a igreja, que através de uma criança também ela pode aprender a ser evangelizada, aprender os caminhos do Senhor e evangelizar a tua família. Meus irmãos, é muito importante isso. E não podemos esquecer que é mandamento do Senhor. Porque Jesus nos deixou esta incumbência de levar a palavra de Deus a toda criatura. E as crianças fazem parte desta igreja. Amém, meus irmãos? E já faço um convite para vocês, para você que está me assistindo. Vai passar para vocês o nosso canal, Professores em Cristo EBD. Inscreva no nosso canal. Nós temos também o nosso site www.professoresemcristoebd.com.br. Nós temos o nosso Facebook, onde você pode ali solicitar a sua amizade para conosco, para que você possa também estar acompanhando as nossas pré-aulas. Temos Instagram, temos o nosso Twitter, blog, onde nós temos ali, estamos levando as nossas pré-aulas para vocês, para que vocês possam ter acesso a esses estudos maravilhosos da Escola Bíblica Dominical. E faço um convite para você que está me assistindo, que vocês possam estar conosco na próxima aula, aula de número 10, de muita importância para nós. O poder da evangelização na família. O poder da evangelização na família. Aula de número 10, eu aguardo vocês. E aqui vai um recado para você, professor, e para você, professora. Que no domingo, meu irmão, que no domingo, minha irmã, você ressalte esta importância para os seus alunos, principalmente na área da evangelização das crianças. Todas as áreas são de extrema importância, mas as das crianças temos que tomar um pouco mais de cuidado, olhar com outros olhos, não deixar os outros departamentos de lado, não. A evangelização das crianças temos que acompanhar de perto, temos que estar sempre com elas. Fale com o seu pastor faça culto com as crianças, você que ainda não faz, que ele comece a fazer culto com as crianças. Se parou de fazer, volte a fazer, dê mais importância, faça com que as crianças sejam importantes na tua igreja. As crianças de fora também, meus irmãos, que um coleguinha que vai trazer uma criança, essa criança seja amada dentro dos nossos templos. Tem que ser mandamento, é importante você dizer isso para o seu aluno, e você também, meu irmão e minha irmã, que dá aula para as crianças, ressalte isso para o seu pastor, ressalte isso para os seus líderes, que as crianças venham ser importantes, e são importantes, e precisam ser evangelizadas com grande urgência, para que não venham se perder, para que não venham entrar em caminhos tortuosos na vida, que nós possamos plantar a semente do Evangelho no coração dessas crianças. Amém, meus irmãos? Desde já, eu gostaria de agradecer a todos vocês que têm nos assistido, desde o começo até esse final. Que Deus abençoe a cada um de vocês, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém.